Está começando mais um Antenados na Geral para todo o Brasil na tela da Boas Novas. Bom ter a sua companhia e a sua audiência no programa de hoje. Deixa eu lembrar que você também pode assistir o Antenados de qualquer lugar do mundo pela internet. Acesse www.boasnovas.tv. Você poderá assistir no celular, no computador e no seu tablet. Hoje nós vamos falar sobre como manter a união na igreja. Muitas pessoas acreditam que estamos vivendo um momento de grande desunião, de brigas, de rachas. Eu acho que isso não é verdade, mas nós vamos debater um pouco sobre isso. O que a Bíblia fala sobre a desunião do seu povo, quais são as consequências e, claro, os sintomas da desunião e o que precisamos fazer para manter a união do povo de Deus. Vamos falar em dois aspectos. Vamos falar um pouco no aspecto da igreja local, de uma igreja em si que está talvez passando por problemas, desuniões, uma desunião e, enfim, visões diferentes. Vamos falar nesse aspecto e também vamos falar no aspecto geral entre as denominações evangélicas, como elas se relacionam, se dão, existe a desunião ou não, são unidas. Vamos debater e esclarecer tudo hoje aqui no Antenados na Geral. Para falar um pouco sobre a união da igreja nos dias de hoje, recebo ele que é teólogo e pastor da Igreja Batista Monte Santo, pastor Alexandre Metelo. Pastor, bem-vindo ao Antenados na Geral. Obrigado, André, é um prazer estarmos aqui mais uma vez. Estamos aqui para contribuir com o programa Antenados. O tema é realmente interessante, palpitante, e vamos deixar aqui a nossa contribuição. Seja bem-vindo, pastor. Também recebo ele que é coordenador da Convenção Evangélica das Assembleias de Deus no estado do Rio de Janeiro, a SEAD. Ele também é presidente da Assembleia de Deus em Sepetiba, pastor José Carlos Domingos. Pastor, bem-vindo ao Antenados na Geral. Muito obrigado, André. Que Deus possa estar te abençoando. Estamos aqui para contribuirmos e espero que o Senhor possa nos abençoar neste dia. Seja bem-vindo, pastor. Também recebo ele que é pastor, vice-presidente da Comunidade Cristã Getsemane, pastor David Muniz. Pastorzão, Deus abençoe nossas vidas, André. O tema hoje que vai ser colocado aqui para discussão é um tema interessante porque vivemos essa questão de união, desunião em diversas camadas da nossa vida, da sociedade, seja no relacionamento com Deus, seja no relacionamento com o nosso parceiro, com nossa esposa, seja relacionamento dentro de uma sociedade de trabalho. E acho que é muito importante trazer isso para dentro da igreja, porque sem união não se chega a lugar nenhum. Então acho que é interessante. Seja bem-vindo, pastor. Também recebo ali que é pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular e também professor do Instituto Teológico Quadrangular, pastor Carlos Monteiro. Pastor, bem-vindo ao Antenados. Boa tarde, André. Boa tarde, demais pastores. É um prazer, participar mais uma vez desse programa que tem contribuído grandemente para o Evangelho aqui no Brasil. Que Deus abençoe a cada um de nós. Seja bem-vindo, pastor. A gente já pode começar. Você pode participar, tirar suas dúvidas, deixar comentários e fazer perguntas nos contatos que vão aparecer na tela. Durante o programa inteiro, Facebook, Twitter, SMS, e-mail, telefone, você pode ligar e participar conosco durante o Antenados de hoje. O tema é como manter uma igreja unida. E claro, quando a gente toca nesse tema, vamos falar um pouco também sobre o outro lado, sobre a desunião. O que desune a igreja, quais são os sintomas da desunião. Deixa eu só colocar um ponto e aí entender dos pastores, como é que vocês enxergam hoje? Eu queria que talvez a gente rápido pudesse dar uma olhada como vocês enxergam, pelo menos a igreja evangélica brasileira hoje. Claro, cada um pode ter sua teoria. Eu tenho na minha mente que existe, claro, a igreja instituição que você toca, pega, que tem estatuto, que às vezes você até vê, e existe a invisível. Para mim, a igreja invisível é unida, sempre foi unida, independente de pensamentos distintos, de teologia, de doutrinas. Eu não consigo, eu não vejo na rua um irmão, você é de qual igreja? Você é dessa igreja? Já vi isso em alguns tempos. Hoje não vejo talvez tanto mais, mas vocês entendem que a gente vive um bom, um mau momento em termos de união na igreja evangélica brasileira, pastor Alexandre? André, eu concordo com você que a igreja invisível ela não tem desunião porque existe uma relação arterial, né? O sangue de Jesus é comum a todas as igrejas. Então essa relação arterial impede a desunião, porque dentro da anatomia do corpo de Cristo, todos nós estamos inseridos na mesma essência espiritual, na mesma visão espiritual, que se volta realmente para o Calvário, que Jesus fez por nós. O grande problema dentro da igreja in loco, né, a igreja local, seria realmente a ideia dos princípios basilares desta vida cristã, o princípio da hierarquia. Algumas pessoas internamente não conseguem obedecer o princípio, por exemplo, da hierarquia, ter um líder. Mas isso é uma questão, muitas vezes, até erododinâmica, ou seja, a pessoa traz isso
de sua essência pessoal, da sua história de vida, de sua família, foi criada, de repente, num ambiente hostil e acaba transferindo isso também para dentro da igreja. Com relação às denominações, eu quero aqui deixar uma bola quicando para os demais colegas pastores. Eu acredito, o que separa hoje as igrejas, em tese, seriam dois problemas. Um é o problema da ortodoxia e o outro problema da ortopraxia. Ortodoxia seria a doutrina correta, que se degladia, que se esgrima com a ideia da heresia. Então, uma igreja que agasalha no seu bojo teológico a heresia, quando ela se depara com uma igreja séria, obviamente a comunhão ela torna-se uma comunhão inviável. E a ortopraxia, que seria o modus operandi correto, né, da igreja. A igreja ela deve ter o seu modo correto de agir no mundo, como um ser espiritual no mundo. E a ortopraxia, ela vai se degladiar, se esgrimar com a apostasia, que é um sinal dos últimos dias. Então, eu acredito que quando se golpeia de morte ou a ortodoxia ou a ortopraxia, as vias de comunhão ficam, diríamos, interrompidas. Não, isso é interessante porque a igreja ela se baseia em uma fonte, em alguns princípios. Se você pega o princípio da legalidade, que tudo que está ali na lei, tudo que está ali dentro da palavra de Deus como uma fonte para que aquela igreja se inspire, e dentro da desunião de denominações para denominações, e vai entrar dentro desse embate, porque a igreja daqui aceita, vamos dizer assim, o Pentecoste, o movimento do Espírito Santo, o batismo, a revelação, a língua. A outra igreja já não aceita aquilo. E aí aquela liderança, ela convence algumas pessoas de que aquela visão dela está certa. E muitas das vezes não há esse princípio fundamentado na própria origem da Bíblia. Eu acho que se todas as denominações hoje tivessem fundamentadas nos princípios essenciais da Bíblia, a desunião seria menor. E há uma questão também democrática que acontece. A gente vive num estado que nós temos hoje a capacidade de expressar as nossas opiniões. E quando você expressa a sua opinião, cria uma discordância, porque nem sempre você vai estar na filosofia daquela liderança. E o André falou algo interessante, que hoje nosso estado, o Estado Maior, Brasil, a gente vive num momento em que realmente a gente não vê essa empatia com outras pessoas de uma outra denominação, mas que seguem a mesma regra de fé. Então você fala com batista, você fala com congregacional. Nós temos aqui um antenados com quatro denominações diferentes, Isso todos acaba aqui conversa, que eu acho muito interessante. Coisa que antes, talvez, em algumas situações não aconteceriam. Né? Agora, mas o modo de operar, como o bispo falou aqui de forma interessante, cada igreja tem uma forma de trabalhar e isso realmente cria esse embate dentro da nossa sociedade eclesiástica. Que às vezes, e não é algo novo, talvez, isso, né? Paulo, quando começou, vamos lá, a igreja primitiva começou a pregar para os gentios, e aí, circuncisa, ele não lidava com essa, não, isso é para judeu, eu não vou falar disso não, vou falar Paulo de Jesus Pedro, e tudo mais. Ele, naquele tempo dele, claro, historiadores, teólogos estudam e dizem, criou um rebuliço maluco, logo no início, na igreja primitiva. Por quê? Porque ele chegava um gentio e não pregava, talvez, o modus operandi dos judeus. Olha, você tem que guardar o sábado, você tem que circuncisar. Ele não lidava muito com essa situação, não sei se doutrinária. Não, né? Mas e digo o seguinte, entendeu? André, não de forma arbitrária, mas ele tinha uma referência, Exato. Cristo. Ele tinha uma referência a Cristo. Hoje acontece às vezes, aqui nós temos denominações diferentes, mas eu tenho certeza que se eu for pregar na igreja do bispo aqui, eu vou poder fazer uma oração ali. Porque a casa de Deus é lugar de oração. E esses dias eu vi uma nota de uma cantora, ela falou assim, eu fui numa igreja em que o louvor foi maravilhoso, foi bênção, mas acabou o culto e não teve palavra. Então, o que você espera dentro de um culto? Louvor, oração e o quê? Palavra. Então, eu vou coadunar com o posicionamento daquele líder que não bota a palavra dentro da igreja dele? Não vou. Mas é uma forma. Agora, isso causa desunião? Será que se amanhã depois fizer uma marcha, eu vou estar dividindo com ele ali? Vou. É uma forma, né, de você ver, né? André, quando os Estados Unidos, né, na Guerra da Independência, quando a Inglaterra reconheceu, então, que os Estados Unidos deveria ser independente,
O rei da Inglaterra, ele falou uma frase que eu costumo até falar lá na igreja, com respeito a isso mesmo. Ele diz assim: o sangue que nos une é muito maior do que o mar que nos separa. E trazendo isso para o Evangelho, para as denominações... Isso na Bíblia, né? Dá para botar isso aí na Bíblia. Não é verdade? Eu acho que o sangue que nos une é o sangue de Cristo. E o mar são as doutrinas, são os costumes que cada igreja, os estatutos, né, que cada igreja opera. Mas o mais importante, acho que o que une a igreja evangélica realmente é esse sangue, que é o sangue de Cristo. Agora, o pastor Alexandre colocou, pelo menos no início, uma coisa também muito... Foi a primeira. Ortopraxia. Ortodoxia, no sentido de, beleza, o sangue de Jesus nos une, somos uma igreja. Agora, se a gente vê algo que beira a heresia e aqui, eu acho que é até pecado ficar calado em situações assim. Né? Não que eu vá buscar a desunião, mas existe também uma apologia. Eu tenho que ir para a defesa da minha fé, daquilo que eu acredito, daquilo que eu acho que é a palavra de Deus. E claro, a gente vai para um rápido break, depois a gente volta falando um pouco disso. Até que ponto as igrejas, líderes, devem se resguardar um pouco porque não concorda com aquilo, que horas ele tem que, às vezes, partir para o ataque. E se vocês entendem que hoje em dia isso continua acontecendo, mas não por questões doutrinárias, mas porque uma coisa que divide muito o povo de Deus, infelizmente, são, por exemplo, questões até políticas, de liderança, porque você quer defender uma visão de uma pessoa que vai para lá, e você se degladia aqui quando não tem nada a ver, às vezes, com Bíblia, tem a ver com ego humano, com poder, com outras coisas mais. Vamos para o rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Vamos para o rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, o Antenados volta já já.